Quero saudar os irmãos com a paz do Senhor nesta noite. Nós queremos ler um texto hoje, no culto do ensinamento da palavra. Queremos ler um texto com os irmãos que se encontra no capítulo 6 do livro de Juízes. Capítulo 6, o versículo 12, que diz assim: Quando o anjo do Senhor apareceu a Gideão, lhe disse: O Senhor é contigo, homem valente. Então, o Senhor é contigo, homem valente, disse o anjo do Senhor a Gideão. Vimos que no capítulo 6, a Bíblia nos mostra que Israel estava, queridos irmãos, por 7 anos nas mãos dos midianitas. Todo ano Israel semeava e quando ia colher, vinham os midianitas e levavam todo o produto da terra, não deixavam nem ovelhas, nem bois, nada, não deixavam nada. Eles varriam a terra e levavam tudo. Cada ano que Israel semeava, eles levavam todo o mantimento e os bois e os animais. Deixavam Israel sem nada. Israel foi se empobrecendo de maneira tal que clamaram ao Senhor, diz a Bíblia. Então o Senhor aparece a Gideão. E Gideão estava malhando o trigo no lagar. Irmãos, Gideão estava malhando o trigo no lagar. Soubemos que o lagar é o lugar onde se pisa a uva. O lagar é um buraco no chão de 1,5 metro de profundidade, mais ou menos, por uns 2 de largura. É um lugar onde se pisava a uva. Mas Gideão colocou o trigo ali dentro e estava malhando o trigo ali dentro para esconder um pouco dos midianitas, porque ele sabia que aquele ano os midianitas viriam novamente a destruir a terra. E Gideão queria esconder um pouco de mantimento, queria esconder um trigo, queria guardar um pouco de trigo para si e para sua família. Vimos que Gideão estava ali, irmãos, naquela situação, inconformado, trabalhando ali dentro daquele lagar, se preparando para aquele dia mau que ele estava esperando. Mas o anjo do Senhor apareceu ali e disse para ele: O Senhor é contigo, homem valente. Disse Gideão ao anjo do Senhor: Mas se o Senhor é conosco, por que todo este mal nos sobreveio? E que é feito daquilo que nossos pais contaram, que foram tirados com braço forte do Egito? Agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Disse Gideão ao anjo. O anjo disse: Vai nessa tua força e eu livrarei a Israel das mãos dos midianitas. Vimos então que o anjo disse para Gideão: Tu vai livrar a Israel das mãos dos midianitas. E aí Gideão coloca algumas questões ao anjo do Senhor, dizendo: Olha, a minha família é a mais pobre em Manassés, a minha tribo é a menor, e a minha família é a mais pobre, a tribo menor, a família menor, mais pobre que tinha em Manassés ainda, e ele ainda era o menor da casa do pai dele. A tribo era a menor tribo. A família em todo Manassés, a família de Gideão era a família mais pobre que tinha. E Gideão era o mais novo, o menor da casa entre os seus irmãos. Mas Deus então chama Gideão ali, viu, queridos? Deus chamou Gideão para aquela obra. Então nós vimos aqui no texto que Deus ele não está escolhendo nós por conta bancária, ou se somos o maior, ou o mais forte, ou aquele que se julga o mais capacitado, não. Deus ele chama aquele que está com o coração voltado para a sua obra. Deus chama aqueles que nesta última hora da igreja não estão conformados com muitas coisas, mas estão trabalhando, se esmerando nesta grande obra para ganhar almas para o Senhor. Nós podemos ver aqui então que Gideão disse: Eu sou menor na casa de meu pai. Deus não quer saber se somos o menor ou não, se somos pobres ou se somos ricos. Deus está olhando para o nosso coração. Deus via o coração de Gideão e Deus escolheu Gideão para aquela grande obra. Nós podemos ver aqui no texto que Deus fala com Gideão dizendo: Olha, mata o boi do teu pai, o segundo boi, o boi de 7 anos, e oferece o holocausto a mim, e derruba o altar de Baal que está na casa de teu pai. Vimos que Gideão, quando sendo o menor na sua casa, ele já ia enfrentar algumas questões por causa da sua chamada. A chamada nos redunda em algumas questões, em algumas batalhas espirituais, em alguns enfrentamentos também.
porque Gideão teria que enfrentar toda a sua família. O caso da chamada, aquilo de mata o boi do teu pai, o boi de 7 anos, e derruba o altar de Baal que o teu pai levantou. Então Gideão temeu fazer aquilo e fez no meio da madrugada. Gideão conseguiu uns servos e derrubou o altar de Baal que estava na casa de seu pai. E nós vimos que sacrificou aquele boi do seu pai e aquilo agradou a Deus. E a Bíblia diz que o Espírito do Senhor, né, no capítulo 6, versículo 34, diz que o Espírito do Senhor ele revestiu a Gideão. Gideão foi vestido e revestido do poder do Espírito Santo para aquela obra. E ele tocou a trombeta e se juntou a Gideão muita gente. Se juntou muita gente para a batalha contra os midianitas. Vimos então que no capítulo 7, Deus fala a Gideão, capítulo 7, versículo 3. Deus disse: Gideão apregou aos ouvidos do povo: aquele que for medroso e tímido, ou medroso e covarde, que torne atrás. Nós podemos ver que se ajuntou a Gideão 32 mil homens para a batalha. E vimos que quando Gideão apregoou, Gideão disse: olha, os medrosos e covardes, esses podem voltar para suas casas. 22 mil homens voltaram atrás. Sobrou 10 mil homens para continuar a batalha. E nós vimos aqui, o que me chama a atenção é que Israel estava em grande miséria. As famílias passando fome e necessidade devido aos midianitas vindo de ano em ano e assaltavam o povo. E aí 22 mil homens no apregoar aqueles medrosos e covardes que voltem atrás. Voltou 22 mil homens. Eu imagino esses homens voltando para os seus lares, voltando para suas casas. E chegando lá, quem sabe o filho ou a esposa esperando, alegre, dizendo: já venceram os midianitas, esse ano vai ser um ano melhor para nós. Aí chega o chefe da família: não, eu sou um covarde, eu sou um tímido, eu sou um medroso, eu voltei, eu não fui para a batalha. Queridos, eu fico imaginando a decepção da família, o chefe da família ser um covarde, um medroso. Eu quero te dizer, você que é o líder da sua casa, da sua família, seja valente, seja corajoso, né? Batalha pela sua família, luta pela sua família, luta pelos teus, luta pelo bem-estar da tua casa, pelo bem-estar dos teus filhos, da tua esposa. Batalha por eles, seja varão valoroso, seja valente e vai à batalha. Não fica aí murmurando parado o que vai ser de nós. Ei, a Bíblia diz: o Senhor é contigo, homem valente. Deus é com os valentes. Deus não é com os covardes, com aqueles que têm medo de lutar pela vida, lutar e batalhar. Deus está com os valentes. Seja um valente nesta noite. Se reveste de coragem nesta noite para enfrentar as dificuldades, as batalhas que vêm pela frente. E nós podemos ver que estes 22 mil voltaram atrás, acovardados devido ao medo da batalha. Melhor nos é morrer na batalha como herói do que voltarmos para casa, fugir da batalha e mais adiante perecer como sendo um covarde. Deus não chamou o covarde, Deus chamou os valentes. E eu quero te dizer, você é um chamado de Deus. Você é um escolhido de Deus para esta obra, irmão. Você é um escolhido, irmã. Você é uma escolhida de Deus para essa obra. Você não é covarde. Não deixa o inimigo colocar na tua mente que você é covarde. Porque se o Senhor te chamou, tu não é covarde. Porque o Senhor não chama os covardes. E voltou 22 mil para trás. E Deus disse: Gideão, ainda há povo demais. E eles vão se gloriar no seu braço. Esses 10 mil homens, agora desce as águas, e agora faz esses homens passar a prova. Aquele que chegar e beber a água, como o cão bebe a água, levando a mão ao rio e bebendo a água, esse tu separa. Aquele que chegar e se jogar na água, se atirar ali na água, separa para o outro lado. Eu fico imaginando o Gideão ali, queridos, olhando aqueles homens bebendo água. Um chegava, levava a mão na água, tomava a água e ficava olhando para frente, ver se o inimigo não vinha. Aí chegava 20, 30, 50, chegava 100 homens, se atiravam de barriga dentro do rio e ficavam tomando água ali, sem vigiar.
aqueles 10.000 homens todos tinham coragem. Mas nós vimos que 9.700 homens daqueles 10.000 não vigiavam. Deus queria homens covardes, ou valentes melhor, e homens que vigiassem. Então daqueles 10.000 homens, Deus colocou aqueles 10.000 homens à prova nas águas. E Gideão começou a separar, era um para cá e 100 para lá. Era mais um homem para cá e mais 100 homens para lá. Era mais um, 2 para cá e mais uns 50 para lá. E nós vimos que na hora da separação total, tinha 300 homens de um lado e 9.700 homens do outro lado. E aí o Senhor diz, manda estes homens todos voltar. 9.700 homens dos 10.000 não estavam vigiando. Eu quero dizer, você está vigiando? Você está atento às astutas ciladas do inimigo? Você está atento aos ardis de Satanás, às armadilhas que vêm para você todos os dias? Você tem que ter coragem, mas você tem que ter vigilância também. Deus nos chama à vigilância. E vimos que os 9.700 também foram embora. Ficou 300 para a batalha. Deus, Ele nunca contou com multidões para dar vitória. Deus precisa de pessoas dispostas, de coragem e que estejam vigiando para essa batalha. Então Deus ali tomou aqueles 300 homens para a batalha. Deus apartou aqueles 300 homens para a batalha. E eu quero dizer uma coisa nesta noite. Seja um dos 300. Seja um dos 300 de Gideões. Deus conta comigo. Conta com você, obreiro, irmão. Deus conta conosco para depois assumir os púlpitos das nossas igrejas e continuar ministrando a palavra, continuar ensinando o povo ao caminho do céu. Há muitos ensinamentos falsos por aí, há muitas falsas doutrinas, muitas heresias que estão enliando os pés de muitas pessoas, mas Deus precisa de mim, precisa de ti, para ensinar o povo o caminho que vai para o céu, o povo de coragem, um povo de vigilância. Deus quer que tu seja vigilante, irmão. Irmã, Deus quer que tu seja vigilante. E vimos que Gideão ali obteve a vitória com 300 homens contra uma multidão inumerável de homens. Deus deu vitória a Gideão, porque Deus era com Gideão. E Deus é contigo, irmão. Irmã, Deus é contigo. O Senhor disse a Gideão, o Senhor é contigo, homem valente. Ah, Senhor, mas eu sou o menor da minha casa, a minha tribo é a menor, a minha família é a mais pobre. O Senhor não quer saber se você tem dinheiro ou não. O Senhor quer saber se tu está disposto a realizar a obra, a fazer a obra, levar a sério as coisas de Deus. O Senhor quer saber se tu está disposto a trabalhar na obra, a ganhar almas, a pegar no arado e não olhar para trás. É isso que o Senhor quer de nós. Coragem, aleluia, e desejo de trabalhar na obra que o demais Deus faz. E aquele ano era ano de vitória para Israel. Aquele ano era ano de abundância, porque os midianitas não iam levar o produto da terra, não iam levar o trigo, não iam levar os bois, os animais que eles tinham adquirido. Aquele ano era ano de bênção, ano de vitória. Eu quero dizer, não fica olhando a projeção dos meses que vem para frente. Olha para Jesus. Olha para o Senhor que diz, o Senhor é contigo, homem valente. Sabe de uma coisa? O que nos interessa na última hora não é a situação que está aí. O que nos interessa é que o Senhor é conosco. E se o Senhor é conosco, a maioria é conosco. Porque os anjos, no Salmo 68, diz que são miríades de milhares, são os anjos do Senhor. E se o Senhor está conosco, a maioria está conosco. A maioria está conosco, que é o Senhor que está conosco. E eu entrego estas palavras nesta noite em nome de Jesus e quero orar com a igreja. E digo para ti, este ano não vai ser ano de derrota. Esse ano vai ser ano de vitória. Deus vai virar o quadro. Deus vai mudar a situação. Deus vai mudar a questão. Não olha para a miséria que está aí. Olha para o Deus que te chamou e diz que Ele é contigo. Receba esta palavra em nome de Jesus. Quero orar nesta noite. Senhor, nosso Deus e Pai. Nós sabemos que o Senhor é o Deus de vitória. É o Deus que chamou a Gideão e disse que era com ele, e o Senhor é conosco. O Senhor é o mesmo Deus que deu vitória a Israel, Senhor, em meio àquela grande crise. O Senhor prosperou eles naquele ano. E nós queremos assim, Senhor, que o Senhor mudará o quadro deste ano. Abençoa o meu irmão, a minha irmã que está passando alguma dificuldade, Senhor. Toma eles nas tuas mãos, Senhor, e assim glorifica o teu nome. Assim eu entrego essas palavras em o nome de Jesus. Amém. E amém. Que a paz do Senhor seja convosco, irmãos.